Pessoal do nono ano, tudo bem, minha gente, com vocês? Como é que estão? Estamos aqui mais uma vez, na nossa luta, né? Vocês aí na casa de vocês, eu aqui na minha, mas a gente está junto. De uma forma ou de outra, a gente pode estar distante fisicamente, mas mentalmente e espiritualmente nós estamos juntos. Hoje a nossa aula de artes vai ser sobre op art, né? Nós começamos assim, nós vimos um pouco na aula passada sobre ilusão de ótica, né? E começamos a ver a arte ótica. E aí conversamos um pouco sobre a ilusão de ótica, o efeito da ilusão de ótica, e hoje vamos estudar um pouco sobre a definição da op art, né? Ou arte óptica. Vejam aí na página 48, eu vou começar a ver com vocês no livro de artes e vou explicando para vocês algumas coisas. Então nós temos aí, op art. O termo op art vem da expressão inglesa optical art, que significa arte óptica. Essa arte se caracteriza por mais visualizações. Veja por quê. A op art, diferentemente da arte tradicional, visa atingir um dinamismo que depende muitas vezes de estímulos visuais, quer dizer, uma arte que é totalmente ligada à visão, não é ligada à audição, não é ligada ao tato, é ligada unicamente, né, à visão. É por isso que suas pinturas são denominadas voluptuosas, isto é, linhas e formas seriadas se organizam em padrões que parecem vibrar, tremer e pulsar, brincando com nossa percepção. Lembra que eu disse a vocês na aula passada, a gente ficou olhando, né, as imagens, e eu falei para vocês, olha, se vocês prestarem atenção, vocês vão ver, né, que as luzes elas acendem e apagam, né? Tinha alguns desenhos que davam essa impressão. Outro dava a impressão de que você não sabia o que era a parte de cima, a parte de baixo, né? O que era o começo, o que era o fim. Né? Não foi na ilusão de ótica que nós vimos isso? Né? Então, o que ele diz aqui? Muitas vezes na arte ótica, ela brinca com a gente, né? A gente brinca com a arte ótica brinca com a gente, é a op art. Por quê? Porque é a textura, são as linhas, né? É a forma como aquela arte é feita que causa uma ilusão, né? Ela causa ilusão na nossa mente e a gente, né, muitas vezes não sabe como é que é aquilo ali, ou se aquilo ali é o que a gente acha que é, se é outra coisa, né? Vejam, além disso, o olhar transita entre a figura e o fundo. Passeia pelos efeitos de sombra e luz produzidos pelos jogos entre o preto e o branco, ou por cores contrastantes. Quer dizer, a arte ótica ela usa cores, né, diferentes, né, cores que se contrastam. Né? Então, uma cor que vai se sobrepor a outra, que se sobrepõe sobre a outra, que se sobrepõe sobre a outra. Isso dá um efeito, né? Dá um efeito, né, que você não sabe se aquilo ali é uma ilusão ou é real. Né? Veja o efeito que eu fiz aqui? Então veja, um dos pioneiros da op art é o artista Victor Vasarely. Então vejam aí, tem aí uma biografia do autor, do artista, Victor Vasarely. Então tem aí, pintor e escultor húngaro que viveu na França e é considerado o pai da op art, abreviatura de optical art. Começou como gráfico em Paris, dedicando-se aos estudos da luz, do espaço, dos materiais. Em seus trabalhos, o artista tentou resumir os princípios da escola Bauhaus, segundo a qual o movimento não depende nem da obra, nem de arte em si mesmo, nem do tema específico que se pretende ver retratado, mas sim da apreensão da obra que se dá no ato de observá-la. Quer dizer, as características da obra. A pessoa, não adianta eu vir dizer assim, esse quadro, né? Esse quadro eu achei bonito, eu achei que tem muitas cores. Não adianta eu fazer uma avaliação escrita. Na arte óptica, você é que tem que fazer a sua avaliação naquele exato momento que você observa. Isso era o que o artista Victor Vasarely defendia, né? Que as pessoas, ao observarem a arte óptica,
ao interpretarem a arte óptica, fizessem aquilo ali no momento em que estivessem observando a obra. E não que escrevessem para que os outros lessem a interpretação, porque aquilo ali não tinha sentido. Né? Seu trabalho consistiu em introduzir formas geométricas em um elemento básico de forma quadrangular, produzindo efeitos espaciais, cinéticos ou vibratórios a partir de variações lineares e cromáticas. Né? Vamos voltar aqui para cá. Vazarev e a op art. Então, Victor Vazarev foi um dos pioneiros da op art. Ele começou a explorar efeitos ópticos, criando representações de dominós, tabuleiros de xadrez, dados, réguas e zebras. A arte de Vazarev baseia-se na pesquisa e experiências dos fenômenos da percepção óptica. Seu trabalho usa os princípios geométricos e destaca as relações de proporção, simetria, ritmo e ainda as escalas cromáticas, introduzindo a ideia de movimento. A partir dos anos 60, o artista faz composições cada vez mais complexas, utilizando a alternância de cores e formas geométricas para criar a ilusão de volume, como se observa em sua pintura Lava. Então vejam como é a obra, não é, de Victor Vazarev. Veja que é interessante que ele usa muitas linhas, né? Veja que uma cor se sobrepõe à outra, a cor escura se sobrepõe sobre a cor branca, e aí vai uma alternância, né? Em determinado momento, você não sabe se as zebras estão se encontrando aqui, se eu tenho uma zebra, se eu tenho duas zebras, né? Aqui eu tenho outro desenho que vai criar também o efeito óptico. Veja a alternância, né? A cor escura com a cor branca. Veja esse efeito aqui, também, e um efeito como negativo, né? Veja que interessante. Você pensa, né, que esse quadro dele que foi afundado, né? Que é como se um animal tivesse deitado, criado a impressão, criado aquela marca na obra, né? Na pintura, tivesse ficado, né, essa mancha, né, esse desenho, né? Mas na verdade isso é uma técnica, né? Isso é uma técnica que é desenvolvida, que é feita para dar a impressão, a ilusão de óptica que faz com que você pense que um animal deitou sobre o quadro. Vejam que a obra de Victor Vazarev, ela é bem complexa, né? Veja, na década de 50, estou na página 49. Na década de 50, realizou uma série de trabalhos escolhendo como motivo zebras. Suas composições engenhosas solicitam a participação ativa do espectador para que se realizem completamente. O artista acredita que vivenciar a presença de uma obra de arte é mais importante que compreendê-la. Quer dizer, para o artista óptico, para o artista da op art, é preciso que você vivencie a arte no momento, né? Naquele momento. Então não adianta você fazer uma interpretação. Eu acho que o quadro diz isso assim. Não é isso que a op art diz. A op art diz assim: é importante que você vá, você contemple a obra, você faça a sua interpretação naquele momento. Se a sua interpretação vai estar certa ou vai estar errada a respeito do quadro, a respeito da obra de arte, isso não é importante. Para a op art, o importante são os efeitos que a obra vai fazer em você. Se de repente você, ao observar essa obra, você sentiu uma sensação de criatividade, de exploração, isso foi o importante. Isso foi o mais importante da op art. Não o que realmente ela significava. Não é? Então veja, eu passei uma atividade para vocês na ficha, né? E tem outra atividade na página 50. Na página 50 eu quero que vocês façam uma análise da obra de Vazarev e eu quero que vocês botem as conclusões de vocês a respeito da obra dele. Veja, aqui na questão tem dizendo assim: converse com seus colegas. Como a gente não tem como conversar, vamos fazer individual, certo? Dá para fazer. E a outra questão, eu quero que vocês peguem 4 cores de papel, não é? 4 cores de papel colorido, colhe na página seguinte, recorte vários quadrados de 2 cm por 2 cm, usando cores diferentes.
use sua criatividade e cole-os definindo novas regiões de cores. Então veja, eu quero que vocês, nessa atividade, observem as obras de Vazarev, façam uma obra de arte simulando, né, copiando a obra dele. Se quiserem fazer uma obra diferente, pode fazer. Sigam as orientações e façam páginas 50 e 51. E fora aquelas atividades que estão lá na ficha, viu? Vejam bem, daqui por diante, eu vou passar, minha gente, só atividade de artes no livro. Então não vou mais estar passando aquelas questões para vocês copiarem as respostas no caderno. Não, eu passo só no livro, para vocês responderem no livro e ficar as respostas no livro, certo? Não esqueçam, quando nós retornarmos para a escola, eu vou pedir livro, caderno, certo, minha gente? Não vai haver pontuação. Então, eu vou fazer a correção e vou colocar as notas na caderneta, certo, minha gente? Não deixem de fazer, porque quem não fizer, infelizmente, vai ficar sem pontuação. Certo, minha gente? Se orientem. Então, pessoal, espero que vocês tenham conseguido compreender um pouco do conteúdo que eu transmiti para vocês hoje. Anotem as dúvidas de vocês. Na sexta-feira, vamos tirar as dúvidas de todo mundo. Tá certo, minha gente? Forte abraço, pessoal. Até a próxima. Tchau.